É com muito temor e tremor que eu trago essa palavra para os irmãos. Falar um pouquinho sobre batalha espiritual, né? Sobre guerra. Você sabia que você está em guerra, sim ou não? Não, pastor, eu estou tranquilo, estou na minha casa lá, meu controle remoto, minha cadeira de balanço, cadeira do papai, não é isso? Cafezinho, estou lá com meu chazinho. Toma chazinho? Tu tem cara de chá mesmo. Então, um chazinho, chá de pois é, eu estou dentro. Chá de capim-limão, né? Tá na sua casa. Parece até que está tudo bem, não parece, irmão? Mas nós estamos em guerra. Tá, queridos? Então fique atento a essa palavra, deixa Deus falar o teu coração. Palavra do Senhor, Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Vamos ler esse texto. Conhecido dos irmãos, conhecido da igreja, mas há algumas coisas aqui que eu quero destacar. Alguns assuntos que eu vou tratar nessa mensagem, que eu não gostaria que você se ofendesse com isso, né? E algumas coisas, algumas questões aqui que você pode até pensar assim, está levando para o lado político. Não vou levar para o lado político. Eu quero que você olhe essa mensagem com olhos espirituais. Tá bom, querido? Traga para o Espírito. E não deixe a tua carne falar alto nessa noite, em nome de Jesus. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite gritando entre os túmulos e pelos montes. Os discípulos ao acordaram lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem poder sobre o mar, poder sobre os ventos? Quem é esse homem, irmãos, que manda e o mar se acalma? Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor que nós servimos. Ele é o nosso Deus. Era o vento, querido, era vento mesmo e o mar revolto, porém por trás havia uma grande batalha espiritual. Amado, quando nós resolvemos entregar a nossa vida para Jesus, todos nós aqui, um dia tomamos essa decisão de nos render ao Senhor, certamente o inferno se levantou contra a tua vida. E tem se levantado até hoje. Até hoje o inferno se levanta. Qualquer lugar que você está, as pessoas tentam provar o quão crente você é. O quão servo de Deus você realmente é. É uma batalha espiritual muito grande. Amados, o mesmo Deus que acalma a tempestade, você precisa crer nessa noite, que Ele está conosco, dando ordem aos demônios e dizendo: aquieta-te. Aquieta-te, bata em retirada da vida dele e da vida dela. É o mesmo Senhor que lá estava. Ele está na nossa vida, dizendo para os demônios: saia do caminho, porque o meu servo, a minha serva vai passar. Esse é o nosso Jesus, irmãos. O Jesus que nós servimos, que nós adoramos. E olha o que diz o capítulo 5, verso 4 de Marcos: porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Eu fico me perguntando, ninguém poderia dominá-lo. Por quê, irmãos? Por que ninguém poderia dominá-lo? Esse homem, ele tinha uma força sobrenatural. Amado, nós podemos ter uma força sobrenatural também, mas essa força vinda do Senhor, vinda de Deus.
Você e eu, nós, igreja do Senhor, nós temos uma força sobrenatural. E pouco usamos essa força que temos para expelir demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho. Você tem uma força sobrenatural, creia nisso em nome de Jesus. Nós temos sim, porque nós somos de Deus, nós somos do Senhor e sobre a nossa vida prevalece o Senhor Jesus. Muito maior é aquele que está conosco, irmãos, do que aquele que está no mundo, do que aqueles que te afrontam todo dia. Muito maior é aquele que está com você. E aqui nós podemos aprender que as lutas espirituais, elas não são combatidas pela força humana. As lutas espirituais não são combatidas com o seu braço, não é pela sua força, não é pela sua vontade, pelo seu querer. Por que que as correntes não poderiam prender aquele homem, irmãos? Por quê? Eram correntes que colocavam sobre ele. Porque as batalhas espirituais não se vencem na sua força, querido. Não se vence na tua força. Os inimigos, quando se levantam contra você, não é na tua força que você vai derrotá-lo, mas sim na força do Todo-Poderoso. É na força do nome de Jesus. É Ele que tem poder. Nós só vencemos as batalhas espirituais com o poder de Deus, com a ajuda de Deus. Igreja do Senhor, você é vencedor em Cristo, porque você tem esse nome com você, o nome que está acima de todo nome. Sem Jesus, irmãos, não há a menor chance de você vencer a tua batalha. Batalha espiritual não há chance de vencer sem a pessoa de Jesus. Amado, presta atenção, a nossa igreja, as nossas células, elas estão prontas para te ajudar. Nós estamos prontos para ajudar você nessa guerra espiritual que você está passando. Nós estamos preparados para isso, para orarmos juntos, para jejuarmos juntos. Então procure a tua igreja, procura seus pastores, procura seus líderes de célula. Fala, eu estou passando uma guerra, uma batalha espiritual muito grande. E nós estamos aqui para ajudá-lo no poder de Deus. É com Jesus que nós venceremos as batalhas, irmãos. Dentro de Jesus estava o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita em nós estava com Cristo, estava com o Senhor. Porém, o gadareno endemoniado, ele veio com uma legião de demônios. Ele o afrontou com uma legião de demônios. E essa legião é uma figura romana, a figura de um pelotão romano. Aproximadamente 6.000 soldados. E a Bíblia, querido, ela fala que havia milhares de demônios. Muitos demônios estavam sobre a vida daquele homem. Não era um homem sozinho, era um homem acompanhado de demônios. Queridos, eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, você começar a pensar um pouco na tua vida. Quem é que está te influenciando? Quem é que está soprando nos teus ouvidos que você não vai conseguir, que você é um incapaz? Quem sopra isso nos seus ouvidos? Certamente não é Deus. Deus não sopra isso no teu ouvido. Porque o Senhor, Ele fala para você, amada igreja, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, sem mim nada podeis fazer. É isso que Ele sopra no teu ouvido. Mas quem é que está soprando nos seus ouvidos? São forças tenebrosas, irmãos. São forças tenebrosas que sopram nos nossos ouvidos, dizendo que tudo está perdido. Aí se levanta o Cristo e diz para você, tudo você pode. Em mim tudo é possível. Tudo é possível. É possível vencer a batalha. É possível você vencer a sua guerra espiritual. Através de Cristo há a possibilidade. Porque você, querido, você tem o Espírito Santo em você. Não há ninguém que detenha aquele que tem o Espírito Santo como seu Senhor. Aqueles demônios se sentiram confortáveis naquela terra. Aquela terra era deles. Eles estavam confortáveis ali, e aquele homem estava endemoniado. E havia com ele, irmãos, milhares de demônios, e aqueles demônios, eles foram lançados sobre porcos. E o que aconteceu a partir daí, irmãos? Amados, esse é um texto muito rico. Esse é um texto que traz para nós muitos ensinos. E eu quero destacar alguns detalhes para nós pensarmos um pouco nessa noite. A primeira coisa que eu quero destacar está lá no verso 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Como é que eles pediram? Ah, Senhor, se for possível, quebra o galho, sai daqui, vai para outro lugar. Foi assim, irmãos? Foi com insistência
Eu fico imaginando eles falando: fora daqui, Jesus, fora daqui, Jesus, nós não te queremos aqui, esse aqui não é o seu lugar, Jesus, nós não queremos a sua presença. Amados, aquele território era um território de demônio, era um território dominado por demônios. O mínimo que aquele povo deveria fazer era se ajoelhar aos pés do Senhor e falar: Senhor, muito obrigado porque nós somos libertos, nós fomos livres desse demônio. Ao contrário disso, eles pedem a Jesus que bata em retirada dali. E diz a Bíblia que eles imploraram por isso. Amados, o povo deveria ter se prostrado, mas não foi isso que eles fizeram. No mínimo deveria acontecer naquele lugar um grande avivamento, irmãos. Algo histórico aconteceu, aquele homem foi liberto, ele agora não é mais um gadareno endemoniado, agora ele é livre em Cristo para pronunciar, para falar do amor de Jesus, para falar tudo sobre aquilo que Cristo havia feito na sua vida. Ele estava livre, assim como eu e você um dia fomos libertos. Quem é liberto, diga amém, irmãos. Glória a Deus. Com todas essas maravilhas que aconteceram, o povo estava pedindo para Jesus sair daquele lugar. Irmão, isso é terrível. E eu pergunto, por que isso aconteceu? Por que, irmãos? Talvez o problema não fosse os demônios. O problema não eram os demônios. O problema era o povo. Era exatamente o povo. Amados, há atitudes na nossa vida que atraem demônios. Existe atitude que atrai os demônios na nossa vida. O diabo, ele tem levado a culpa de muitas coisas que você mesmo faz, você mesmo provoca a ação do diabo na tua vida. Você, querido, ele leva a culpa disso, mas somos nós com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com as nossas mentiras, nosso egoísmo. Quantas coisas nós provocamos para que o inimigo se levante contra a nossa vida. Há muitas coisas que estão dando legalidade a ele. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 1:21, porque tendo conhecimento de Deus, vê se não é a mesma coisa que aconteceu lá em Gadara, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Exatamente o que aconteceu lá. Não glorificaram ao Senhor como deveriam ter glorificado. Foi a libertação de uma cidade inteira, querido, de uma população inteira. Eles foram libertos daqueles demônios que ali estavam, mas não deram glórias ao Senhor, não glorificaram a Ele. Não foi a mesma coisa, querido, que aconteceu na terra dos Gadarenos? Pense comigo. Mesma coisa que está registrado aqui. Olha o verso 22 ao 25, olha o que vai dizer. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Muitos povos, querido, muitas cidades, muitas regiões trocaram a bênção de Deus pelos ídolos, pela idolatria, pela feitiçaria, pela bruxaria. Muitos trocaram o Senhor, deixaram e estão deixando de adorar ao Deus Altíssimo para adorar a ídolos. Olha o que diz o verso 26 ao 27. Por causa disso, Deus os entregou. Abre a tua visão agora, irmãos. Abre os seus olhos para o que Deus quer tratar com você nesta noite. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas.
porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Abre a sua visão. Olha para o Brasil, irmãos. Olha para a nossa nação. Olha o que estamos passando. Isso já vem de longo tempo. Amado, nós poderíamos fazer uma série de conferências sobre esse texto. Não é só para ser ministrado um dia, mas é para ser feita uma série de conferência. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, amada igreja, em nome de Jesus, e é com temor e tremor que eu lhe digo isso. Nós vamos colher maldições, doenças, coisas sérias, ruína. Quando nós damos lugar aos demônios, nós colhemos tudo de ruim para a nossa vida. Tudo de ruim para a nossa nação, quando nós damos lugar aos demônios. Nós colhemos o resultado disso tudo. Quantas nações, quantas tribos abrem as portas para o pecado e fecham as portas para Jesus, fecham as portas para a palavra de Deus, irmãos. Quantas nações fazem isso? Eu incluo o Brasil hoje. Eu incluo o Brasil de 6 meses para cá. Eu não quero tratar desse assunto com a igreja, um assunto político. Não, porque eu não quero saber de política. Eu quero que você abra seus olhos espirituais e enxergue com olhos espirituais. O povo está colocando Jesus para fora. Mandaram Jesus embora. Bem ou mal, querido. E aí entra o meu lado, que eu não quero tratar de assuntos políticos. Bem ou mal, nós passamos 4 anos dentro de um congresso nacional falando o nome de Jesus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. 4 anos. 4 anos em oração. E qual é o homem que não erra? A questão não está no homem. O que eu quero tratar com você é o nome que era proferido ali. Que nome era proferido lá dentro do congresso nacional? Qual nome? Não era o nome do diabo. Não era nem um Exu, nem uma pombagira, não. Era o nome de Jesus. Era reuniões de oração. Reunia-se em oração. Abria-se o congresso com oração. Era assim que eles faziam. Ministros, pastores estavam lá. Ah, mas ele errou, erraram aqui, erraram ali. Não estou tratando de questões políticas. Eu quero abrir seus olhos espirituais para que você enxergue o que nós estamos passando hoje e o que vamos passar daqui por diante. O que nós vamos passar daqui por diante? O povo colocou Jesus para fora, irmãos. Simplesmente isso. Disse para Jesus: eu não te quero aqui. Fora Jesus. E houve um lamento por isso. Fora Jesus, fora Jesus. Jesus foi. Jesus foi, irmãos. Quem que você acha que está no comando desse país hoje? Você acha que Jesus está sendo proferido o nome dele lá dentro? Não, querido. Não está sendo proferido o nome dele. Acabou o nome de Jesus. Mandaram para fora. Estão colocando Jesus hoje fora das escolas. Você não pode mais falar de Jesus nas escolas, não pode ler sua Bíblia nas escolas. Você não pode mais apresentar uma camisa num time que o jogador faz um gol e tira a camisa e está lá, Jesus. Não pode mais. Botou Jesus para fora nos estádios de futebol. Só falta agora a igreja de Cristo colocar o Cristo para fora. O que resta mais, irmãos? Por isso o meu Jesus, ele diz: quando o Senhor voltar, achará fé na terra. Achará fé na terra, ainda haverá os remanescentes? Eu espero que nós, igreja do Senhor Jesus, sejamos os remanescentes dos últimos dias. Que você e eu sejamos esses remanescentes que diz não para o diabo, querido. Eu não estou falando de direita, de esquerda, de centro, eu não quero saber disso. Eu estou lhe tratando de assuntos altamente espirituais. Há uma proposta. Se você não sabe, existe uma proposta aí, querido, para mudar o calendário.
A C e DC, não sei nem qual é o maluco que está inventando isso. Eu li rapidamente, que nem me aprofundar no assunto. Mas existe esse trâmite para mudar o antes de Cristo e depois de Cristo. Não vamos acabar com esse negócio. Vamos acabar com isso. Para não ser proferido mais o nome de Jesus, irmãos. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? A igreja do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Pastores serão proibidos pregar o evangelho em praça pública, seremos proibidos a ir visitar hospitais, porque somos pastores. Você que é crente vai ser proibido a isso. Não pode mais entrar nos presídios, porque o nome de Jesus está fora. Não queremos mais o nome de Jesus. Essa foi a escolha. Essa foi a escolha no ano passado. Fora Jesus. E Jesus foi. Jesus foi. E o que resta, querido? Será que nós estamos colhendo hoje? Não está relacionado com a legalidade que nós temos dado aos demônios que se apossam de territórios? Será que a gente não está dando legalidade? Será que o que nós estamos presenciando hoje, e virão coisas piores aí? Não adianta bater na madeira não, que isso é macumba de crente. Está amarrado não. Se está amarrado, você não sabe dar nó, que ele está solto aí. Então nem dar nó crente sabe. Tem nada amarrado, irmãos. Nós estamos vendo coisas terríveis. Acompanhamos fatos terríveis nessa nação. E aí nós escolhemos tirar Jesus. Eu gostaria que o irmão colocasse algo aí para mim. Eu vou te perguntar, você quer que essa cena se repita no Brasil? Coloca aí para mim, por favor. Se você quer que essa cena se repita, irmãos, quero que você traga ao raciocínio agora. Mas olha com olhos espirituais. Olha isso aqui, irmãos. Você lembra dessa cena, sim ou não? Lembra disso? Foi antes da pandemia. Isso aí, ó. Antes da pandemia. Tá aí, ó. Sabe quem é aquele lá? É o diabo. A figura do diabo lá. E aquele lá é um gay juiz. Tá lá. Não é Jesus não, irmão. É gay juiz. Tá lá. Obrigado, irmão. Você quer que essa cena se repita, irmão? Sabe de quem é a culpa? De terem tirado Jesus lá de dentro? É nossa também. Que muitos aplaudiram isso. Amados, eu não sei se você, a partir dessa palavra, você vai continuar meu amigo, minha amiga. Não sei. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que meu compromisso é com o meu Senhor. Eu falo aquilo que Deus me manda falar. Não eram os demônios que deixaram o povo pagão, querido, e os mantinham prisioneiros, não. O problema estava no estilo de vida que eles abraçaram. O estilo de vida escolhido por muitas famílias brasileiras estão dando legalidade ao diabo. Quer um estilo de vida? Vou te dar um exemplo. Eu prefiro que a minha filha transe com o namorado no quarto que tem lá na minha casa do que ele ver ela indo para um motel. Tu já viu essa história? Já vi, irmão. Eu prefiro que meu filho fume a maconha dele aqui dentro de casa do que fumar o bagulho dele lá fora. Você está entendendo, irmão? Irmãos, a gente não está fora disso não, querido. Você acha que a igreja está fora disso? Tá não. Não está. Eu prefiro que meu filho fique lá dentro, lá vendo da internet, né? Um monte de porcaria lá, do que ele está na rua. Então a gente está trocando um demônio por outro demônio. Eu prefiro isso do que aquilo. Eu prefiro fazer isso do que fazer aquilo. Tudo por causa de um estilo de vida de família, irmãos. Estilo de vida de família. Quantas famílias abraçam isso hoje? Quantas famílias? Não, o que tem? Não, eu tenho que aceitar. Irmão, você aceitar um filho é uma coisa. Você aceitar uma atitude é outra. Você pode aceitar o teu filho, mas aceitar a atitude? Ser conivente com isso, conivente com os erros, com os pecados? Aquele endemoniado era apenas uma amostra do que acontecia naquela região, irmãos. Uma criação de porcos significa um território imundo. Era imundo aquele lugar. A imundície do que fazemos é que atrai os demônios para dentro de casa. Isso atrai, querido, pecado. Será que você não está sendo cúmplice da obra das trevas na sua casa? É para a gente pensar, querido. Essa palavra me trouxe para eu pensar. O que é que eu estou fazendo com a minha casa? O que você faz com a sua casa? A sua casa, ela é sagrada.
Você sabia que o teu leito é sagrado, irmãos? Teu leito não pode ser maculado, ele é sagrado. Aquele território não era dominado, mas um território tolerante, um território conivente, cúmplice das trevas, aliado dos demônios. Sempre que nós apoiamos certas filosofias, sempre que a gente apoia certas doutrinas, certas ideologias, irmãos, muitos cristãos que se levantam apoiando, sabe o quê? Pasme, igreja, é o que eu vou dizer, apoiam o aborto. Tem muito crente apoiando aborto, irmãos. Não, eu apoio o aborto. Há uma vida e essa vida pertence a Deus, irmão. Você sabia disso? Sim ou não? Você que está me ouvindo aí pela internet, vai me ouvir pela internet, seu assassino. Você aceita isso mesmo? O aborto como uma coisa natural. Eu acho que liberar as drogas vai ser melhor. É melhor liberar as drogas, que a gente enfraquece o tráfico. Está trocando um demônio por outro demônio. E a gente aplaude, irmãos. Estamos aplaudindo a isso. Nós somos a favor da legalização das drogas. Será mesmo? Será que nós não estamos sendo coniventes com a doutrina de demônios? Será, irmãos? É para você e eu pensarmos um pouco do que nós estamos fazendo com a nossa vida em relação à fé que temos em Cristo. Se você é de Cristo, pague um preço, querido. Continue firme na tua fé. Não abra mão da sua fé. Não posso mais falar de homossexuais, porque agora, sabe o que a Bíblia diz? Isso ou não? Se quiser processar, processa Deus. A Bíblia chama de abominação. E se a Bíblia chama, eu vou chamar de abominação. Entende? Está aqui, irmão. Não podemos ser coniventes. Você está entendendo, amada igreja? Sim ou não? Será que eles não estão nos dando assim liberdade para os demônios matar, roubar e destruir? Será que ele está dando legalidade a ele em alguma coisa da sua vida? Reveja, querido, os seus conceitos. Você acha que negar as coisas sagradas não tem nada a ver com Jesus? Nós negamos às vezes o que é sagrado, irmãos. Para de falar de crente, querido. Para de falar daqueles que professam o nome de Jesus. Para de falar. Fecha a tua boca se não tem o que falar, querido, em nome de Jesus. Sabe, a nossa posição, sabe qual é a posição da igreja em meio à política? Agora falando em política, sabe qual é a posição da igreja? Orar. Orar. Nós ficamos nos degladiando. Enquanto isso, o diabo está ganhando território, irmãos. Ele ganha terreno. Enquanto nós nos degladiamos. Você acha que negar as coisas sagradas não tem nada a ver com Jesus? Pense nisso. Eu não vou dizer nem das suas amizades, irmãos. Eu não vou nem falar dos seus relacionamentos escondidos. Não, vou ficar quietinho aqui. Não vou falar nada da sua rede social. Mas o que você adora na sua casa, a idolatria que você tem na sua casa, a idolatria que você tem no seu coração. Olha a legalidade que nós damos para o diabo a tomar, querido, território, ganhar território na nossa vida. Quanta legalidade damos. Estamos vendo nações inteiras prosperando e o Brasil colocando uma figura de Cristo, querido, no meio de uma avenida para ser espancado pelo diabo. Tem nações prosperando. Aí sabe o que eles falam para mim e para você? Mas a fome está geral. É mesmo, irmão? Eu tenho um pastor que viaja a vários países aí. Depois você pergunta a ele se a fome está geral lá fora. Pergunta a ele. Querido, você pode não aceitar esse nome, mas você tem que respeitar o nome. Tem que respeitar o nome de Jesus. Você tem que respeitar a igreja de Cristo. É respeito à igreja. E o que é que nós estamos fazendo? Não há nenhum país, querido, nenhum país que faz o que nós fazemos em plena avenida. Todo envolvimento abominável ao Senhor. Todas as feridas não tratadas. A ira que você guarda, ela dá legalidade ao diabo.
Você lembra do rei Saul, querido? O que aconteceu com o rei Saul? Mandou matar muitas pessoas por inveja. Inveja a Davi. Ele consulta a feiticeira. E ele foi para baixo. E depois Judas, um daqueles que andava com Jesus, ele andava com Jesus, estava ali ao lado dele. Ninguém suspeitaria que aquele homem estava tomado pelo diabo, irmãos. Ninguém suspeitaria. Olha os cuidados que você e eu temos que tomar, irmãos, com a nossa vida, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. Muitas vezes os demônios estão entre nós trazendo heresias e parecendo ser de Deus. Cuidado com quem você está dando ouvido, irmãos. Cuidado a quem você dá atenção. Aonde você para ouvir uma palavra, cuidado com a palavra. Cuidado quando você atribui o seu pecado ao diabo. Cuidado. Cuidado. Cuidado quando você diz que você pecou sem querer. Você peca sem querer? Aí você coloca a culpa no diabo. Não, esse pecado foi o diabo que me atraiu. Não, querida. Você é o teu próprio inimigo. É você que quis. Foi você que foi lá e tirou Jesus lá de dentro. Sabe? Fomos nós. Eu não digo tanto eu, porque eu estou isento disso. Eu creio que muitos aqui estão isentos. Mas a igreja do Senhor, muitos tiraram Jesus lá de dentro. E agora, irmão? O que sobra? Não responde não, em nome de Jesus. Só vai vir porcaria se você disser o que sobrou. O verso 6 diz: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. E endemoniado se prostrou aos pés de Jesus, sem que ele desse uma palavra, irmãos. O Jesus que nós pregamos, ele é a maior autoridade no mundo espiritual. A maior autoridade é Jesus. Ele tem autoridade nas legiões, sobre as regiões celestiais. Ele é a maior autoridade. O diabo só pode agir por permissão de Jesus. Então não tenha medo, irmãos. Não tenha medo do mundo espiritual. O Senhor está no controle de tudo. Você crê nisso? Eu creio que Ele está no controle. Olha o que diz Lucas 22, 31 ao 32. Simão, Simão, você sabe da história, irmãos. Eis que Satanás pediu. Ele pediu. Ele chegou diante e falou: eu posso peneirar você como trigo, né? Posso peneirar Pedro, a Simão como trigo. Eu não sei nem como é que aconteceu isso, irmãos. Mas Jesus falou que ele pediu. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Quando você se voltar para Jesus, fortalece aquele que está caído, irmão. Quando você se fortalecer espiritualmente, se voltar para Ele, começar a orar, começar a jejuar, começar a ler a palavra, se fortalecer espiritualmente, procure fortalecer aqueles que estão fracos na fé. Satanás pediu ao Senhor para tocar na vida de Pedro. Mas olha o que diz o salmista no Salmo 34, versos 7 ao 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, irmãos? Dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Tem santo aqui, irmão? Pois nada faltará aos que o temem. Portanto, amados, entre você e os demônios está o anjo do Senhor cuidando da tua vida. Cuidado com o que você está fazendo com a tua vida. Cuidado com as legalidades que você dá ao diabo. O Senhor está com você, mas somos nós quem damos legalidade ao diabo, querido. Somos nós quem damos legalidade a ele. Nós temos essa proteção garantida na nossa vida. E eu quero concluir essa palavra, irmãos. Não importa o que você fez. Não, irmão, não importa. Se você entregou a sua vida a Jesus, Ele te faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Você é dele. Você é de Jesus. Amém, querido? Colossenses 1,13 diz o quê? Gostaria que você lesse comigo aqui. Ele, fala assim, Ele me libertou. Fala assim, Ele me
Ele me libertou do poder das trevas e me transportou para o reino do Filho amado. Aleluia! Jesus tem poder de nos limpar, e o mesmo Jesus que foi naquela legião lá, aquela região libertar o homem endemoniado, ele tem poder para te libertar de um pecado, querido. Ele tem poder para libertar a tua casa, a tua família, libertar o teu leito com mácula. Ele tem poder para te libertar. Tudo depende de cada um de nós. Depende de você que está me ouvindo aí pela internet. Pensa nisso, querida. Ele quer fazer isso aqui hoje. Cadê meu bonitinho? Ele quer fazer aqui hoje, nesse lugar. Ele quer purificar a tua vida, purificar a tua família, irmãos. É isso que ele quer fazer com você. Te purificar, limpar você. Ele quer dizer para nós nessa noite: filho, não temas, eu estou contigo. Mude a tua vida, muda a tua história. Lance fora tudo que não pertence ao Senhor, irmãos. Que essa noite seja uma noite de limpeza na tua vida. Seja uma noite de limpeza. Talvez você esteja arrependido do que você fez lá atrás, em novembro, sei lá, outubro. Esse é o momento de você pedir perdão a Deus, porque a Deus você tem que pedir perdão, não é ninguém não. É a Deus. Peça perdão, Senhor, me perdoa porque eu te tirei lá de dentro. Eu tirei o Senhor daqui. Mas a pergunta que eu faço, querido, quem você colocou lá? Você tirou Jesus, botou lá fora. Quem você botou lá dentro? Ou você pensou que você estaria colocando apenas um homem lá dentro? É isso? Nós estamos numa guerra espiritual, irmãos. Nós vivemos num mundo espiritual. Você está brincando? Brinca não, querido. Sabe por quê? Eu peço e imploro, não brinca da próxima vez. Porque eu estou incluído nessa nação aqui. Se somente os que erraram passassem o problema, estava tudo bem. Mas não, eu também vou nesse mesmo barco. Eu estou incluído nesse barco. Então tome muito cuidado. Eu quero ouvir de novo: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu quero ouvir de novo isso. Você quer ouvir isso, querido? O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor. Você pode dizer nessa noite comigo: o Brasil é do Senhor Jesus. Entrega na mão do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu não aceito, querido, demônios dominando essa nação, não. Vamos orar por esse país. Ora por São Cristóvão. Está feliz por São Cristóvão? Está feliz? Está feliz pelo Rio de Janeiro? Você está feliz com o que está acontecendo? Está feliz com o Brasil? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Ore pela tua casa. Não espera só que eu faça essa oração, não. Ora pela tua casa, pela tua rua, pelos seus vizinhos. Começa a falar com Deus nessa noite: Senhor, abençoa meu vizinho da direita e da esquerda. Abençoa meu prédio, Senhor. Abençoa, Senhor, a Rua General Argola, General Bruce. Abençoa São Cristóvão, Pai. Senhor, abençoa o Rio de Janeiro. Abençoa o Brasil, Senhor. Tira desse país, Senhor, toda imundície, Senhor, em nome de Jesus, que isso tudo venha à tona. E não importa se é o governo A, se é o governo B, aonde houver uma corrupção, que isso venha à tona, Pai. Em nome de Jesus, mas que o teu nome seja proferido em todos os cantos dessa nação. Não aceitamos, Senhor, nenhuma obra de bruxaria, nenhuma obra de feitiçaria dentro do Congresso Nacional. Não aceitamos isso, Pai. Nós, como igreja do Senhor, nos levantamos nessa noite para dizer: fora Satanás, não queremos você com as patas aqui nessa nação. Não queremos você aqui. Fora demônios do Rio de Janeiro, não queremos você aqui. Não queremos você em São Paulo, não queremos você em nenhuma parte dessa nação. Não queremos vocês aqui. Em nome de Jesus, que prevaleça o teu nome, Senhor, na família dos meus irmãos. Onde houver uma família em pecado, Pai, onde houver filhos em pecados, que seja banido agora, em nome de Jesus, esse demônio que aprisiona esse jovem, essa jovem, Senhor, os nossos filhos que batem retirada dessa casa, em nome de Jesus, porque a nossa casa é do Senhor.
E se algum espírito, Senhor, imundo, tentando se levantar contra esse ministério, tentando rachar a igreja, Pai, que anda muitas vezes pelas estreitas, que às vezes a gente não consegue nem perceber, que seja banido desse lugar, em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada líder da nossa igreja em Tuas mãos. Toma as células em Tuas mãos. Não permita que o diabo plante nenhuma semente nas células, Pai. Tira das células, Deus, em nome de Jesus. Te agradeço, meu Deus, por essa noite, por tudo que o Senhor tenha falado e ainda o que vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém.